7, versículo 20 diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Essa passagem é uma passagem conhecida, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. É interessante que João colocou ela aqui, num ponto específico, dentro do Evangelho. Quando nós vamos observar sobre João, né, eu estava lendo sobre esse texto, e eu vi que ninguém mais escreveu sobre esse texto. Nós temos 4 evangelhos, que nós chamamos de sinóticos, porque eles são muito parecidos. Geralmente uma palavra que tem em um evangelho, obrigado, nós vamos ter em outro, né? Eles repetem algumas, mas se forem as passagens, é escrita de forma diferente. Você vai ver, por exemplo, a palavra do semeador é escrita em 3 evangelhos, e aí você vai ver que a perspectiva, a visão colocada é a visão do autor, né? São visões diferentes. Por isso que você vai ver repetição de ideias, né? E o primeiro livro a ser escrito foi de João, ou de Marcos. Marcos serviu como um protótipo, né, para ser escrito os outros evangelhos. Por isso que ele é bem curto, ele tem um propósito de ser rápido, só 16 capítulos, porque tinha um propósito a ser alcançado. O propósito de João aqui, na escrita, ele também tem um propósito. O propósito dele é apresentar um Jesus, filho de Deus. Um Jesus que estava ao céu junto ao Pai, mas que ele havia vindo à terra. Esse Jesus, de alguma forma, ele tinha uma comunhão com Deus eterno. Por quê? Porque, principalmente naquela época, existia uma ideia de que o mundo era um caos, o mundo é perverso e nenhuma divindade toca a terra. O homem não consegue acessar o céu e nenhuma divindade toca a terra. Todo mundo está destinado a sofrer, esse era o entendimento da época, e nós não temos acesso às divindades. Então João começa a combater desde o início, no primeiro capítulo, versículo 1, ele fala sobre o verbo que estava com quem? Com Deus. Ora, o verbo estava com Deus. Ele começa a apresentar um Deus de comunhão, um Cristo que tinha comunhão com a divindade, que se relacionava com ele. Olha só, Cristo estava presente em toda a criação da humanidade, Cristo estava presente. Lá em Gênesis está escrito que, né, num plural de façamos, né, de que a obra que Deus Pai, Espírito e Cristo está sempre presente. Nós vamos ver em todo o caminhar da Bíblia a atuação de Deus Pai, de Cristo e do Espírito agindo na história da humanidade. Então, de certa forma, existe uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. E João quer nos ensinar sobre isso. Ele quer nos ensinar que toda comunhão, ela começou primeiramente aonde? No céu. Talvez você fique falando, por que é que eu gosto tanto de comer na casa dos outros? Por que é que eu gosto tanto de estar junto? Por que é que toda vez que eu vou para o shopping eu tenho que convidar alguém? Por que é que eu tenho que compartilhar algo da minha vida? Por que é que eu não consigo ficar calado? Eu tenho que ter alguém para falar alguma coisa que está dentro de mim. Por quê? Porque existe algo de Deus dentro de você. Você é semelhante ao Criador. Você é semelhante àquele que criou você. Então, dentro de você há essa necessidade de compartilhar aquilo que você tem. Há uma necessidade dentro de nós de viver em comunidade, de a gente se relacionar, porque isso é obra da criação de Deus. Quando você olha para a história bíblica, você vai ver que no pecado, o que o pecado trouxe para a humanidade? O pecado rompeu com toda a amizade que o homem tinha com Deus. O pecado rompeu e virou um muro de inimizade. Olha só, eu quero que você pense sobre isso, porque esse assunto é de inteira importância da igreja. É algo que a igreja do Senhor tem militado e tem caído muito nesse quesito. Quando nós falamos de unidade, quando nós falamos de comunhão,
Muitas vezes nós caímos nisso, e esse tema é um tema de suma importância, porque ele trata em toda a Bíblia a respeito disso. Quando fala de uma era vindoura, de uma nova maneira de viver que estará vindo em direção à igreja, uma nova cidade, ela está falando de uma nova maneira de comunhão que nós vamos ter, ao ponto de que o pecado não reinará mais nos relacionamentos. É disso que João quer falar. Existe no céu uma maneira de se comportar. Existe no céu a figura da comunhão verdadeira, que você pode ser amigo, companheiro, compartilhar as mesmas coisas, e ser um com o outro, de forma que isso não possa atrapalhar as relações, porque cada um respeita o seu espaço e respeita a individualidade do outro. Ora, você vê a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em conjunto em toda a Bíblia. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê Cristo dizendo: eu vou para o meu Pai, mas vem sobre vocês o Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito vai abençoar vocês, que de tal maneira que vocês vão fazer uma obra muito maior do que aquelas que vocês estão acostumados a ver. E a partir dali a ação do Espírito Santo começa atuando, mas antes do Espírito Santo atuar, Cristo já atuava no nosso meio. Cristo demonstrava como era a comunhão e a unidade que pertencia aos seus filhos, ao seu povo. Essa é uma passagem, queridos, que nós temos que parar para pensar. Se você estivesse hoje sabendo que você existe poucos minutos de vida, talvez você tenha poucos minutos de vida, talvez você tenha em você aí, você foi diagnosticado e você precisa dizer algumas palavras e deixar algo escrito. E eu pergunto a você, o que você faria se o médico chegasse para você e falasse assim: olha, eu quero te falar, né, é uma prática, né, na medicina, você tem poucas horas de vida, resolva o que você tem que resolver, deixe o que você tem que deixar, ensine o que você tem que ensinar, faça o que você tem que fazer, porque não haverá tempo para você. O que você deveria escrever, o que você deixaria de ensino para os seus filhos, o que você deixaria de ensino para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas que estão à volta. Cristo estava nos últimos minutos da sua vida, porque depois dessa passagem você vai ver que ele é traído e levado à crucificação. Então aqui é uma oração de alguém que estava anteriormente, você vai ver no 16, Cristo falando da angústia que ele estava sofrendo. Se você pudesse se conectar com alguém que está próximo a morrer, que está diagnosticado, que está com a vida por um fio, você veria um Cristo que estava sentindo todos esses sentimentos que um ser humano pode ter, angustiado, em deixar seus irmãos, preocupado, tudo passava pelo coração de Jesus. Porque ele é um Jesus homem. Por mais que ele seja Deus, ele tocou a terra e ele tinha todos os sentimentos humanos nele. Então tinha uma necessidade em Jesus. Mas quando você olha para a oração de Jesus, me parece que ele não pensa mais nele, mas ele pensa em quem? No outro, naqueles que haveriam de ficar e de estar aqui. A oração de Jesus era para que essas pessoas fossem fortalecidas, para aqueles que viriam ingressar na fé também possam ser firmados, que eles possam ser unificados, juntos. E quando nós falamos de unidade, ela diverge um pouco de união, né? União é estar junto, e às vezes está todo mundo junto aqui, mas alguns aqui não se conhecem, alguns aqui não têm intimidade. Quando fala de unidade, é legal se relacionar com o casamento. Paulo fala sobre unidade no capítulo 5 ou 6 de Efésios. Ele vai falar sobre unidade, ele traz a referência do céu, de Cristo, a respeito do amor de Jesus com a igreja. Existe uma unidade que ela te torna um com o outro. Porque a unidade, ele vai falar em João 17,10, ele dá uma referência do que é unidade. João 17,10, ele diz assim: todas as coisas, na oração dele, quando ele está falando com Deus, Jesus diz assim: todas as coisas são tuas. Todas as coisas são tuas. E todas as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Essa é uma das referências de unidade, quando você compartilha tudo que você tem.
Quando você sente que aquilo que está em suas mãos não pertence só a você, mas tem alguém que você pode compartilhar. Quando a gente olha para o livro de Atos, nós vamos ver um compartilhamento, assim que o Espírito Santo apodere-se ali daquelas pessoas que estão lá, de alguma forma tem um compartilhamento ali de bens, um compartilhamento de momento, de comunhão, de ajuntamento. Por isso que eu comecei a dizer é tão importante, e a gente negligencia isso, tá bom? E aí, dito isso, que vocês agora estão dentro comigo da mensagem que João quer passar e de que Cristo quer passar, eu queria falar com vocês a respeito desse ponto, a respeito sobre a unidade. Essa unidade que tem sido ferida diante do tempo, né, que nós temos passado, tá bom? Quando se falta unidade, antes da gente definir o que é unidade, o que é viver unidade, eu queria trazer para você o que talvez você pense, sim, mas o que não é unidade, a gente vai caminhar do que não é para o que é. E o que não é, queridos, a unidade, a gente olha nas cartas de Paulo e na Bíblia, que ela tem muito a ver com divisão. Como eu disse para você, a gente era inimigo de Deus. Existia uma divisão entre nós e Ele. Isso era o pecado. Deus quebrou, caiu. Cristo, o sangue de Jesus rompeu com toda a divisão que haveria entre nós e Ele. Porque não faz parte do caráter de Deus viver em desigualdade, viver em desunião, viver fora de um contexto de relacionamento. Isso não faz parte de Deus. Quando a gente vive fora da unidade, a gente tem um coração que começa a ser permeado por sentimentos e condutas, comportamentos que não vai de encontro com aquilo que faz parte do caráter de Deus. Nós vamos ver que, diante de um caos do mundo como referência, há sempre competição, deslealdade, desonra, tudo isso é para enfraquecer os relacionamentos. Hoje em dia nós vivemos num tempo de bastante violência, onde se não respeita mais ninguém. Você não sabe mais a que ponto as pessoas têm limites das suas vidas. Parece que o limite já não existe mais. Aquilo que eu quero, eu faço e acabou. Se você está achando ruim, vai embora. Se você não aceita, vai embora. Hoje em dia nós vamos ver que o divórcio tem acontecido assim no mundo, principalmente depois da pandemia, tem crescido cada vez mais, principalmente também no meio evangélico, no meio cristão. Porque há uma divisão, há uma falta de entendimento a respeito do que realmente Deus quer. E aí, se perguntar, o divórcio é ou não é de Deus? Nunca foi de Deus. Nunca foi, porque inimizade, conflito, nunca é proveniente de Deus. Nunca é aquilo que Deus quer. Nunca é aquilo que Deus deseja. Porque dentro do relacionamento de Deus há o que é amor. Os relacionamentos de Deus é provocado por amor. Talvez os seus relacionamentos, ou os nossos relacionamentos, eles foram quebrados um dia. Você pode ver que os relacionamentos quebrados, ele tem algum ressentimento ou um sentimento que não condiz com amor. Geralmente ele está relacionado a egoísmo e entre outros aí, que você vai ver que esse tipo de comportamento quebra os laços. Porque sempre tudo aquilo que Deus promove, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus estabeleceu, todo o princípio que Deus criou, Satanás quer destruir de alguma forma. Se você trabalha para que os relacionamentos sejam fortalecidos, não se preocupe. Satanás sempre quer levantar algo contra você, para que você enfraqueça, para que você desista, para que você não queira mais. Dentro do casamento é assim, você pode ver. Numa briga entre um casal, para quem é solteiro, eu queria que você pensasse também na questão do relacionamento de amizade. Numa discussão, você vai ver que as discussões, ela leva um ferimento de ego. Você fica ferido, seu ego começa a ser atingido. E aí você, quando está cheio, você é tocado lá no seu egoísmo. Muitas vezes naquilo que você é, na sua identidade ou algo do tipo.
naquilo que você acredita. Porque as palavras que são ditas em uma discussão, elas são para ferir, não existem palavras para edificar, no momento de discórdia, elas são para ferir. E esses momentos, de alguma forma, vai atingir o seu coração, para você não querer mais. A primeiro pensamento que vem sobre a sua cabeça, não precisa você me dizer, mas eu já sei, eu não tenho capacidade de pensar, mas é de desistir, de abandonar, de fugir, de correr, de dizer que não quer mais, sempre vai ser assim. Sempre, você vai dizer, eu não quero mais ele, eu não quero mais fulano, eu não vou insistir, eu não vou mais andar, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais aquele pastor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Sempre os seus pensamentos serão esses. Porque de todas as formas, Satanás utilizará as circunstâncias para tocar no teu coração, para você sair daquilo que Deus estabeleceu. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de ir à igreja, queridos. Por isso que nós temos tanta dificuldade de manter relacionamento. A gente tem tanta dificuldade de olhar para a célula e ver como aquilo ali como uma importância de Deus. Como estar junto, comunhão. Ontem nós estávamos na comunhão, na casa da Angélica. E aí eu estava olhando, todo mundo conversando, aquela voz sendo entoada, ali, aquele relacionamento e tal. Eu disse, cara, Deus está onde? Deus está no culto de domingo? Tá, mas Deus está aqui também. Porque Deus habita onde tem comunhão. Ele não habita onde há confusão, onde tem discórdia, onde tem pensamentos contrários. Deus não habita diante disso. Se você quer um lar fortificado, se você quer uma casa fortificada, queridos, promove dentro do seu lar a unidade, a união, o companheirismo, a lealdade, o amor, a compreensão. Tudo isso é o que permeia o amor e é o caráter de Deus. Então, quando nós vamos ver para a Bíblia, nós vamos ver que Paulo, nas cartas de 1 Coríntios, ele fala sobre algo que está acontecendo lá. 1 Coríntios 11, quando Paulo vai falar sobre a ceia, ele diz, olha, vocês estão se juntando aí, vocês estão se reunindo, mas eu não vejo essa reunião para falar das coisas de Deus. Essa reunião é para fofocar. Essa reunião aí é para vocês tratarem os outros com inferioridade. É para vocês tratarem as outras pessoas de alguma forma que elas não merecessem estar ali presente. E quando vocês se juntam para comer, não é isso que acontece. Você não fala de Deus. Vocês não querem saber de Deus. Sabe o que está dentro do coração de vocês? É divisão. Sabe o que está dentro de você? É uma carnalidade que, de alguma forma, você age de forma egoísta e não olha para o seu próximo. É isso que está dentro de você. É isso que Paulo aponta quando eles começam a discutir quem é melhor. Quando ele diz assim, olha, um é de Paulo, um é de fulano, um é de ciclano, eu sou de Cristo. No primeiro capítulo, quando Paulo vai falar sobre isso, eles não estão interessados em dizer que a Érica é melhor do que fulano, e eu sigo a Érica. Eles estão querendo provocar divisão, de dizer assim, olha como eu sou melhor do que você. A altivez, a questão de você olhar por cima das outras pessoas. A gente tem uma compreensão sobre a altivez, que muitas vezes a gente acha que a altivez é só quando a gente olha o outro, tratando o outro de forma inferior. Mas quando nós olhamos também para os relacionamentos, nós vamos ver que a altivez tem um outro sentido também. É quando nós também acusamos aqueles que se olham como superior e naquele momento ali a gente dá um nome de alguma coisa, olha como fulano é orgulhoso, mas muitas vezes o nosso coração está demonstrando que nós também somos melhores do que eles. Olha, eu não faço isso. Porque lá, enquanto estava, em 1 Coríntios, enquanto estava sendo discutido a respeito de quem era melhor, teve um grupo que se levantou e disse, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí Paulo olhou aquilo, então tu está dizendo que tu és de Cristo, para dizer também que tu é melhor do que os outros? E Paulo de alguma forma iguala todo mundo e disse, não, isso aqui é divisão. Ninguém é melhor do que ninguém. Vocês não precisam disso. Pelo contrário, vocês precisam andar de forma unida. Em Mateus, quando Jesus também está ensinando sobre a unidade, em Mateus 12, 25, ele vai falar, todo reino dividido
contra si mesmo não ficará. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade, toda casa dividida entre si mesmo não subsistirá. Queridos, nós vivemos numa época tão difícil, que é estabelecido dentro da própria igreja, essa divisão, a divisão dentro do corpo de Cristo, não só local, mas também com a união de todas as igrejas. Hoje em dia você não consegue mais visitar, você não consegue fazer algumas coisas, um relacionamento extra local, porque de alguma forma há um ciúme e um preconceito relacionado a isso. Quando nós olhamos para os filhos de Deus, Deus não olha para nós e enxerga em nós uma placa de igreja. Deus enxerga em nós apenas um povo que são seus filhos. Nós, não importa se essas pessoas que nós acabamos de orar, se elas são daqui da igreja, ou qual igreja elas são. O que importa é que nós enxergamos as pessoas que são de Cristo como irmãos. Não importa se ele tem um olho puxado e ele é da Coreia, e ele é não sei de onde. O que Jesus quer trazer para nós, e ele está orando, é que nós passamos a enxergar todos aqueles que são filhos de Deus, de alguma forma, como parte de nós, pertencentes a nós, onde nós devemos compartilhar tudo aquilo que nós recebemos. Então, Jesus, no último minuto da sua vida, no último período, ali que ele estava sofrendo, ele poderia orar por qualquer outra coisa, mas ele ora por unidade. Quando ele enfatiza a respeito da unidade, assim, Deus, como nós somos um com o Filho, eles também sejam assim, e nós com eles, ele está trazendo a nós o entendimento de que nós precisamos manter essa unidade, essa compreensão de comunhão, queridos. Talvez você disse, mas pastor, é muito difícil eu caminhar com pessoas, é muito difícil, tem pessoas extremamente difíceis, pessoas A, pessoas B, pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, pessoas que são ignorantes, pessoas que são assim. Nós vamos ver no caminhar da palavra de Deus, como Deus trata isso, essas questões. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, tem algo bastante interessante que Salomão escreve quando ele estava olhando uma pessoa. Possivelmente ele detectou em algum lugar, durante seu reinado, algumas pessoas que tinham um coração ruins, perversos, cheio de maldade. E olha o que ele escreve, ele diz assim: 6 coisas que Deus detesta, e uma delas odeia. Aí ele vai falar daqui, das 6 que ele detesta, ele diz: orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa e quem semeia a discórdia. Quando você vai olhar os versículos anteriores, ele traz uma figura de uma pessoa. Ele fala sobre língua, ele fala sobre mãos, ele fala sobre coração, ele fala sobre pés. Quando ele fala sobre o coração, ele fala que há planos maldosos dentro do coração, que provocam nada mais do que divisões. Existem pessoas que se levantam no nosso meio, pessoas que são próximas a nós, para provocar divisões, contendas, intrigas, invejas, dissoluções. Queridos, existem relacionamentos que ele parece que nasceu com data de validade hoje. Relacionamento que eu sei quando começa e quando termina. Qualquer dificuldade no relacionamento é motivo de término. E o nosso coração vai enchendo de maldade. A gente acha que nós somos até justos em catalogar ou afirmar algum ponto que o outro está cometendo comigo. Muito ressentimento acontece principalmente dentro da igreja. Nós, de certa forma, a gente tem na nossa mente, a gente cria, ninguém falou para nós, mas a gente cria dentro de nós, na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, uma ideia de perfeição das pessoas. A gente tem em nós, em algum lugar aí, eu não sei, dentro do nosso coração, a ideia de perfeição, onde a gente quer que as pessoas sejam toda hora bondosas, em todo momento haja de determinada forma, que agrade a mim, porque eu não quero me doer, eu quero que as pessoas se doem para mim. Eu quero me sentir acolhido, eu quero me sentir bem visto, eu quero me sentir bem no ambiente onde eu estou.
Porque algo em mim, uma carência, sempre quer se relacionar com as pessoas dessa forma. Eu quero ganhar, eu quero receber. E aí, de certa forma, eu olho para as pessoas e vejo elas de uma conduta que ela não tem pecado, de alguma forma. E aí, quando eu me deparo com isso, eu acabo me constrangendo e eu digo, não, essa pessoa que era para ser tão boa, olha como ela é. Olha, o pastor, uma vez eu vi o pastor chateado. Eu vi o pastor falando assim, assim, assado. Eu vi a irmã do louvor lá sendo assim, agindo assim, assim, assado. E a gente acaba trazendo uma imagem de perfeição sobre nós, que nós não conseguimos relacionar com aquela pessoa que cometeu um erro. E aí, quando a gente se depara com isso, a primeira coisa são línguas que se levantam. Salomão vai ver que um coração cheio de contenda, de perversidade, utiliza-se o seu corpo, a sua mente, para causar inimizade. A língua agora é mentirosa. Os pés são apressados pela maldade. A mão, ela é usada de alguma forma para cometer iniquidade, erros, por cima de erros, maldade. Muitas vezes a gente vai olhar e diz assim, mas isso não acontece. Comigo não. É muito difícil isso acontecer comigo. Eu não sou assim não, pastor. Queridos, quando piso no nosso sapato, quando piso no nosso dedão, quando toco na nossa ferida, como tem sido as nossas reações diante disso? Como tem sido as nossas reações diante desses relacionamentos tão difíceis que nós temos no trabalho, na rua, nos ambientes que nós passamos? E aí, quando não tem irmão da igreja, o que a gente faz? A gente retrai e solta os cachorros, né? No trânsito. Meu amigo, você quer conhecer um cristão? Ande com ele dentro do carro. Você vai conhecer o que é um verdadeiro cristão. Uma fechada, a língua vai lá não sei aonde e volta. Parece aquela língua de sogra que chama, né? Que você assopra, que ela vai e volta. Meu querido, muitas nós somos aptos, bons em olhar os defeitos dos outros, mas quando se pergunta sobre os nossos, a psicóloga, você vai fazer uma entrevista, a psicóloga pergunta, meu querido, quais são as suas qualidades? Eu tenho inúmeras. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço isso, eu falo aquilo. Quando a psicóloga que está te entrevistando pergunta, quais são os teus defeitos? Acabou comigo. A pessoa fica, e agora? Eu não tenho defeito não. Porque nós somos acostumados sempre a olhar os defeitos dos outros. Mas a palavra diz, olha para o teu, que tem uma trave tão grande nos teus olhos, que te impede de enxergar muitas coisas, mas você não percebe os teus e consegue de alguma forma, de uma trave, querido, você consegue de alguma forma tirar o seu olho e olhar para os dos outros. Porque nós somos bons em olhar defeito das pessoas e não olhar o nosso. Mas de tudo isso que eu estou falando, sobre os pés, sobre o coração dessa forma, parece que de alguma forma Salomão quer dizer, isso daí, Deus até parece que age de misericórdia de alguma forma, Ele sabe lidar, mas existe algo que Ele odeia, Ele não aceita, e Ele não concorda e não tem como você negociar. É quando Salomão diz assim, aquele que semeia discórdia. Eu não sei vocês, mas será que um dia, você pode fazer, será que um dia você semeou discórdia, levantou um falso sobre alguém, colocou amigos para brigarem, fofocou, deu seu ouvido emprestado para que a outra pessoa fale sobre alguém, porque hoje em dia a gente usa uma linguagem interessante que é, fala aí para a gente orar, aí quando você vai ver, a pessoa está mais interessada em ouvir o erro e tudo aquilo que a outra pessoa fez de errado. Hoje em dia, com o crescimento da internet, de pessoas online, nós vamos ver que nos Instagrams, principalmente de pastores que abrem caixinha de perguntas, as perguntas são assim, pastor, o que o senhor acha do Ilano lá no projeto social? Pastor, o que o senhor acha quando o Itim está ensinando as crianças? Pastor, quando é que o senhor acha com a Érica, a pastora que está pregando? Fala alguma coisa sobre eles, porque isso demonstra o nosso coração querendo saber sobre os erros das pessoas. A gente acha que
essa maldade só existe no povo do mundo. Mas a igreja muitas vezes está permeada por esse tipo de sentimento, por esse tipo de contenda. Isso vai minando a glória de Deus, a presença de Deus. E muitas vezes nós estamos nas igrejas, levantamos nossos mão e abrindo a nossa boca para glorificar Deus. Mas nós acabamos lá de falar um mal contra alguém. Quando você tem uma intriga contra alguém, a Bíblia diz que antes de você ofertar, você deve ir de encontro a essa pessoa e se ajeitar com ela, para que você possa aqui e depositar. Porque o seu compromisso maior é amar o seu irmão, porque a palavra diz o que é a respeito disso. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E ame a quem? Ao próximo, como o quê? Como você mesmo? Jesus mais na frente diz assim, eu reformulo esse mandamento. Ame ao próximo como eu vos amei. O seu próximo deve ser amado como Cristo o ama. Olha só como toda a Bíblia está falando sobre relacionamento, queridos. Olha só como toda a Bíblia está falando de comunhão, de proximidade. E Deus diz claramente, através da vida de Salomão, que o que mais ele detesta, o que ele odeia, o que ele não quer ver. E ele está dizendo, é isso aqui, eu não quero ver fofoca diante de vocês, não. Eu não quero ver vocês com ressentimento, não. Queridos, nós temos olhado pessoas com ressentimentos que não conseguem perdoar. Não conseguem amar. Queridos, liberem perdão. Perdão não é um sentimento. Se fizeram algo contra você, um mal contra você, não apresse os seus pés para se vingar, não apresse seu pé para querer, de alguma forma, que a outra pessoa pague pelos seus erros. Mas a Bíblia fala que você deve amá-la. Ele diz assim, Jesus fala assim, é mais fácil você amar, muito mais fácil quem te ama, que faz bondade para você. Mas é difícil você amar as pessoas que te perseguem, que faz um caos na sua vida e que de alguma forma te traz prejuízo. Seja eles não financeiro, mas pode ser prejuízos emocionais. Eu não sei se alguém plantou na sua vida uma semente de discórdia sobre o teu coração, que até hoje você ora e quer se livrar dela, mas de alguma forma sempre isso está voltando na sua mente. Não deixe que essa semente crie raiz dentro de você, essa semente da falta de perdão, dessa falta de relacionamento, porque talvez você diga, mas é justo que eu haja de determinada forma, é justo para mim que eu me afaste, é justo para mim que eu não queira esse tipo de relacionamento. Você pode até não andar de conformidade com aquela pessoa de pensamento, mas o seu coração deve estar limpo diante de Deus. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, você não vai ver nenhuma forma Deus falando, se separe do seu irmão. Você não vai ver nenhuma forma Deus determinando, separe do seu irmão em Cristo. Mas Ele vai dizer nas cartas, separe dos incrédulos, separe daqueles que não sentam à mesa com você, separe daqueles que não professam a mesma fé, não tenham comunhão com o mundo, não tenham comunhão com essas pessoas. Mas o cristão não, pelo contrário, ele dá um direcionamento de uma proximidade, de uma unidade, porque de alguma forma esse cristão faz parte da mesma família que a sua. Quando nós vamos ver, olhando para a vida de Paulo escreve a uma igreja que ele andou, ensinou, que é a igreja dos Gálatas. Quando você lê sobre o livro de Gálatas, você vai ver que um dos problemas que está tendo ali são discórdias levantadas no meio da igreja. Não é no meio de um mundo, não. É no meio da própria igreja. Paulo havia pregado para aquelas pessoas, dizendo que toda a lei de Moisés, ela tinha como foco, e o foco era apresentar Jesus. Que Jesus era o único e suficiente para a salvação. Era só Jesus que salvava. Só que lá tinha uns judeus que eles não concordavam com essa visão de Paulo. Eles acreditavam que, pelo contrário, tinha que observar alguns mandamentos.
Eles precisavam circuncidar, voltar à prática dos sábados, porque só Jesus não salvava. E ali houve uma discórdia tão grande que estavam minando a igreja, e Paulo teve que mandar uma carta para falar com eles a respeito disso. E aí quando Paulo está falando sobre essa inimizade, essa discórdia que havia no coração deles, é interessante que ele traz um certo entendimento, que muitas vezes a gente olha, lê, e não observa corretamente. Mas no capítulo 5, ele fala sobre um evangelho que trouxe liberdade a nós. Amém? E nesse evangelho, ele diz assim, ó, porque vocês, irmãos, olha como é que ele fala, lá capítulo 5, 13, de Gálatas. Porque vocês, irmãos, chamados à liberdade, mas não, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Ou seja, eles se achavam tão livres que eles estavam, de alguma forma, usando aquela liberdade que eles tinham para acusar as outras pessoas. Eles se achavam superiores aos outros. Aí ele está falando, olha, não é porque vocês são livres que vocês podem fazer qualquer coisa, não. Não é porque vocês são livres que vocês podem fazer o que querem. Mas pelo contrário, ele diz, sejam servos um dos outros. A sua liberdade, ela tem um limite. Até que você não, o seu limite está relacionado ao seu próximo. Para que você tenha um bom relacionamento com o seu próximo, você é limitado na sua liberdade. Porque tem a ver com a comunhão. Para você manter a comunhão, muitas vezes você vai retrair ou conter a sua liberdade. No 14 ele diz assim, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Olha Paulo explicando o que é que a lei se resume. Ele diz assim, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Aqui é antes da fala de Jesus. Mas ele está falando sobre a lei, né, o que está escrito sobre a lei. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Aqueles que promovem inimizade, briga, morde, parece um pitbull, você não pode passar perto, né, que os dentes, um pinche, né? Lá no Itim, se você for lá, tem um pinche, ô bicho, parece que é endemoniado o bicho, eu não sei, tem que orar por ele, passar alguém, aqueles dentes, tem gente que age assim, e quando você vai conversar sobre o comportamento, a pessoa diz o quê? Eu nasci assim, é o meu jeito, eu vou ser assim, mostra o dente, se quiser se relacionar comigo é assim, provoca de determinada forma uma ira, uma raiva, uma altivez, algo que ela acaba ferindo outras pessoas. E aí se incomoda dizendo que, mas a minha vida foi toda assim. E olha o que Paulo fala sobre isso. Sobre esses comportamentos que não mudam, que você acha que passa desapercebido por Deus. Será que se eu brigo com fulano e permaneço assim, como é o coração do Senhor? Olha o que o Paulo fala a respeito disso. Ele diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o quê? Contra o Espírito. E o Espírito luta contra quem? Contra a carne. Porque são opostas. A carne e o Espírito são opostos. Aí ele continua dizendo assim, para que vocês não façam o que querem. Muitas vezes a gente quer que os nossos desejos, que as nossas vontades, elas sejam ouvidas e sejam estabelecidas. Mas por amor ao nosso próximo, muitas vezes ela não vai ser. Talvez as músicas que você queira não sejam contadas, talvez a pregação que você queira não é pregado. Mas, porém, por amor ao seu próximo, você continua e você fica.
Olha o que ele fala sobre a carne. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Aí você olha, mas eu não cometo imoralidade. Impureza, libertinagem, não, sou contido. Idolatria, não, eu só adoro a Deus. Feitiçarias, não, eu só adoro a Deus também, não faço nada de... Aí ele coloca o quê? Obra da carne? Inimizades, rixa, ciúmes. Nossa, eu achei que ciúme era legal. Tem gente que tem ciúme de amizade, queridos. Tem gente que não aceita que a pessoa que você tem amizade compartilhe com outras pessoas. Ela quer somente para si. O ciúmes, ele tem de alguma forma a segurar a pessoa e não deixa a pessoa sair de perto de jeito nenhum. Aí ele diz mais. Ele fala da inveja dos irmãos. Olha. Aí ele traz outros tipos de pecado, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, ele tem outras coisas aqui que ele nem fala. Mas é parecido com isso aqui. Declara a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, é muito sério quando você fala de alguém. É muito sério quando você tem inimizade contra alguém. Olha só, você está perigando a nem ir para o céu. E muitas vezes a gente tem um ressentimento dentro do nosso coração e a gente ainda alimenta. Ah, vou perdoar não. Naquele dia lá, vou perdoar, não é justo. Ah, me afrontou, fez isso, me humilhou. Nossa, me humilhou. Que foi o qual a minha imagem ficou na frente das pessoas. É justo eu manter esse ressentimento. Nossa, me abandonou. Você sabe o que é abandono? Você não sabe o que é abandono porque você nunca passou por isso. No dia que você for abandonado, é justo eu me sentir dessa forma. É justo eu sentir com ressentimento que eu vou guardar, não vou perdoar. Paulo está dizendo aqui que de alguma forma essas pessoas que têm esses ressentimentos do coração, ele previne que talvez você não se encontre com o Senhor. Mas olha aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e que é guiado pela palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Talvez você olhou os frutos do Espírito e você falou, qual tipo de Espírito você tem, Johanna? Qual tipo de fruto do Espírito você tem, Vinícius? Ah, eu sou manso, eu tenho paz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas você vai observar que na narrativa que Paulo quer trazer, ele está dizendo, se você tem um Espírito Santo na sua vida, você exerce esse fruto. Você é uma árvore plantada, e do fruto, e você produz fruto. Esses frutos é para você, ou são para as pessoas comerem? Esse fruto é para você ter, para você se vangloriar e dizer, olha como eu sou manso, olha como eu sou isso, ou como sou aquilo. Esses frutos é para você ou são para as pessoas? Você vai ver que não, que a mansidão, ela não está relacionado, a mansidão não está relacionada a mim propriamente dito, mas ela está relacionada a como você me vê. Será que você me olha como manso, ou como você olha como aquele pastor brigão, né? Qual é a minha imagem que você tem? Será que você olha de um pastor alegre ou um pastor murmurador? Que promove a paz, que é tardio em irar, é bondoso, é fiel.
você vai ver que os frutos do Espírito estão relacionados sempre ao outro, queridos. A fidelidade, que talvez quando alguém te conta uma coisa e você acaba falando para outras, faz parte do fruto do Espírito. Quando você comenta sobre alguma pessoa sem ela estar presente, principalmente que degrine a imagem dela, isso faz parte do fruto do Espírito. E às vezes meio que a gente não, pelo cotidiano. Aí eu fiquei pensando sobre essa passagem e eu disse, se de alguma forma eu não produzo esses frutos, parece que de alguma forma o Espírito ou está silenciado dentro de mim, ou eu não tenho um Espírito. Porque se o que eu faço é sempre discórdia, se minha conduta é sempre a maldade, se minha língua é sempre perversa, eu estou o quê? Fazendo sempre as obras da carne. De alguma forma, as minhas atitudes são direcionadas pelo pecado dentro de mim, pelo homem caído que ainda reina no meu coração. Às vezes, é muito fácil de descobrir as pessoas que sempre falam, porque elas são verdadeiras, e ela diz se ela tem algo contra você ou não. Mas as caladas, geralmente elas remoem dentro do seu coração e passam ali dias e dias ali trabalhando no seu coração a maldade, a acusação, e ninguém descobre. Os frutos são até escondidos, os frutos da árvore podre, para que ninguém veja. Mas de alguma forma, quando está na frente de algumas pessoas, a gente traveste de cristãos e de alguma forma a gente quer apresentar um fruto bom. Mas uma árvore, ela dá fruto conforme a essência dela. Não tem como uma árvore má dar bons frutos. E não tem como uma árvore boa dar má frutos. Então, se as suas atitudes você consegue enxergar que de alguma forma tem frutificado errado, queridos, você precisa se voltar para o Espírito Santo, pedir perdão e recomeçar. Recomeçar a sua trajetória, recomeçar pedindo perdão e renunciando o pecado. Porque, queridos, dentro de um corpo de Cristo, principalmente, nós teríamos que ter alguns sentimentos ou comportamentos que correspondem a um verdadeiro cristão. E dentro da unidade, a gente tem que ter amor, paz, confiança, alegria, suporte, fortaleza, multiplicação. Porque a unidade apresenta ao mundo um Deus verdadeiro. Porque na oração de Jesus, quando ele estava orando e falando com o Pai, ele disse assim: Senhor, que eles sejam um. Porque existe um mundo que nós precisamos ser pregado, que nós precisamos ser mostrado. Só que Cristo, de alguma forma, ele não está mais no nosso meio, em corpo. Ele teve a sua ascensão e foi ao céu. Mas ele deixou algo, principalmente para a igreja, para que demonstre ao mundo quem ele é. Talvez você olhe para mim e diga: olha, como o Helder é tão parecido com o pai dele. Nossa, como o comportamento dele fala, né, até calvície. Porque de alguma forma eu vi da essência dele. De alguma forma eu carrego no meu DNA a presença dele. E você carrega dentro do seu DNA a presença de Deus. De alguma forma as pessoas precisam olhar para dentro de você e enxergar Deus agindo em seu coração. De alguma forma, as pessoas, o mundo, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, ao invés de estar demonstrando em amor quem o Pai é, está demonstrando que nós somos piores do que o mundo. Quando há divisão, quando há essa disputa de quem é melhor, de quem olha como eu canto melhor, olha pessoas, olhem para mim como eu prego bem, olha como eu está mais interessado na satisfação própria. E a gente utiliza a igreja, os relacionamentos para satisfazer a nossa carência.
Mas aquele que quer seguir a Jesus, ele deve negar a si mesmo. Querido, se você veio hoje aqui, é um chamado de Deus a negar os seus sentimentos. Negue a si mesmo. Pare de achar que é justo que você se mantenha fora do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo de alguma forma te fez mal. Querido, não bote o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele é santificado por Ele. Cristo se apresentará diante da noiva. Paulo fala sobre isso, de uma igreja sem mancha, uma igreja que é trabalhada para o Senhor. Em Efésios, Paulo fala no capítulo 4, versículo 3, que existe um esforço, faça um esforço para preservar a unidade entre vocês. Ele fala que muitas vezes nós temos que renunciar, sair da zona de conforto, abrir o nosso coração. Queridos, a célula não é para debate. A célula, os momentos de comunhão que nós temos, não é para você mostrar que você sabe muita coisa. A célula não é para você dizer e debater, olha, eu não concordo com aquilo que o pastor falou, não. Eu tenho mais versículo e você vai lá, de alguma forma, se sobrepujar, mostrar todo o seu vasto conhecimento de uma vida de devoção e de leitura bíblica. A célula é para a gente olhar para o nosso irmão e dizer assim, cara, diante daquilo que você falou e abrir o teu coração aqui, nós como igreja, nós de alguma forma se sensibilizamos com a sua causa. Nós de alguma forma o recebemos e nós como seus irmãos vamos orar por você. Sabe por quê? Porque você pode se achar melhor e dizer, nossa, fulano está revelando isso aqui no meio da igreja, que estava chateado contra seu pai, contra sua mãe, que estava vivendo dessa forma, e confessando aqui e tal. E aí a gente julga, mas pouco tempo depois, aquele irmão vai ser um agente de Deus para orar por nós, quando nós vamos confessar e apresentar e ser transparente diante do nosso coração. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para estar julgando pessoas, queridos. Para estar justificando a atitude. Nós somos chamados para ser humildes, para carregar a cruz, para sofrer, para estar junto, unidos. Quando a gente olha para Neemias, você vai ver Neemias construindo uma estrutura que havia sido derrubada, que seria o muro, e ele coloca pessoas para tapar as brechas daqueles muros. Ele coloca famílias, ele coloca pessoas unidas para tapar a brecha, para estar bem ajustado, para estar juntos, porque isso é unidade. Se você não considera a célula, queridos, e eu faço esse apelo a você, se você não considera a célula como importante na sua vida, queridos, talvez você tenha uma percepção errada sobre o que é viver em comunidade. Talvez você tenha uma percepção errada do que é viver em união. Por isso que não te atrai. Talvez teu coração, de alguma forma, ainda precisa ser trabalhado, precisa ser tirado ervas daninhas de dentro. Ah, pastor, mas eu fui machucado. Quando eu estou junto de pessoas, sempre eu sou machucado. Gente, a gente só conta o que as pessoas fazem conosco, mas a gente não conta aquilo que nós fazemos com as pessoas. As intrigas que nós fazemos, a forma que a gente, o desprezo, a forma que a gente não, de alguma forma, a gente não faz em prol das pessoas. Que os mais desprezíveis, às vezes eu ligo para as pessoas, como pastor. É interessante que o pastoreio, as pessoas dizem, é muito bom ser pastor, maravilhoso. Mas o pastoreio, você deve alcançar uma certa maturidade para você lidar com os relacionamentos. Tem pessoas que a gente liga, nem para responder e dizer assim, eu vi a sua mensagem. Essas pessoas que geralmente não respondem uma mensagem, não quer responder, durante esses anos, eu observei que são pessoas que estão feridas de alguma forma. Às vezes você nem sabe o que é, não sabe, de alguma forma, estão feridas.
e elas não têm coragem de resolver o problema. E aí ela guarda o ressentimento e não consegue resolver as mensagens. Quando eu vou ver, como eu disse, aí eu olho, eu disse assim, Senhor, talvez essa pessoa, ela até já já se desligou do corpo de Cristo, pelo seu coração, e nem percebe. Aí com pouco tempo, não que todos aconteceram isso, né, gente, mas com pouco tempo eu observo que realmente era verdade. Existia um certo ressentimento ali, e que aquela pessoa saiu, virou as costas e foi embora. Porque a gente não tem coragem de resolver problemas. Parece que a gente tem medo de problemas, a gente foge às léguas de problemas. A gente não quer ser exposto, a gente quer se fechar. Isso não faz parte daqueles que vivem em reino, porque tem que haver comunhão, gente. Eu sinto muito dizer, mas você vai ter que abrir o seu coração. Você precisa ser acessado pelo seu irmão, porque seu irmão será um instrumento de cura na tua vida. Talvez você tenha tanta vergonha de revelar e de falar, com medo de ser julgado. Não seja até maldade sua de esconder isso, do que você passa sobre os sentimentos. Mas, se você quer receber cura na sua vida, você precisa abrir a boca. Porque Tiago fala, porque o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Existe não só a misericórdia de Deus, mas existe uma misericórdia de uma igreja remida, que acredita no perdão e semeia o perdão de Deus. A igreja, ela é utilizada por Deus para curar outra pessoa. Uma amizade rompida, quebrada, só é curada por uma amizade sadia, gente. Se um dia você tem medo de amizade, se aproximar das pessoas, com medo da pessoa dar para trás com você só será curado ou será livre se você firmar essa amizade com uma outra pessoa. De alguma forma ela for saudável, você vai dizer, nossa, eu não pensei que era assim. Nós encontramos diversas pessoas no meio do casamento, porque nós olhamos a forma que as pessoas vivem no casamento, a gente diz assim, ó, eu casar, você respeita aí, eu estou aconselhando os jovens para que eles olhem de forma diferente o casamento, não vejam o casamento como algo que seja uma luta ou uma dificuldade tão grande ao ponto que você tem medo de não querer construir uma família. Porque quando você olha ao redor, parece que os exemplos não condizem com o que a palavra fala. Parece que de alguma forma aquele texto que fala sobre, que Paulo fala em Efésios, para que a mulher seja cuidada pelo marido, para que a mulher de alguma forma seja submissa, não é coerente quando a gente olha para os casais cristãos. Porque as referências que nós temos tido são poucas. Pastores equilibrados, eu falo no meu caso, pastores equilibrados hoje em dia são poucos. Liderança equilibrada hoje em dia são poucos. Porque, por isso que aqui na igreja a gente tem muito cuidado. Oração, Senhor, e caminhos disso, Senhor, porque a gente, cara, hoje em dia para você pegar uma pessoa e colocar para a liderança, ela pode abusar das outras. Ali, se ela tem um coração perverso, como o Salomão está falando, e aí maltrata a pessoa em vez de curá-las e cuidar delas. Existe um chamado um mundo caído, perverso, que tem esperado por nós, pelo coração que é igual ao seu, que ama estar com pessoas, que ama cuidar de pessoas. Existe um projeto social onde nós estamos cuidando de crianças, onde quando a taça chega, essas crianças abraçam, caramba, se um abraço, eu fico lá olhando. Talvez você recebeu um abraço necessário durante toda a sua vida. Mas existem pessoas que precisam de uma atenção, de um ouvido para te ouvir, para serem ouvidas. E a gente está olhando para o nosso coração, para o nosso ego, está olhando simplesmente, eu não quero ser feliz, eu quero que tudo seja do meu jeito. Existe uma comunidade tão carente que está precisando de alguém que vá visitar e diga, cara, eu posso te compreender, eu posso ter passado fome,
Eu posso nunca ter sido preso, mas eu estou aqui me solidarizando com o que você está passando. E aí a gente se cai como povo de Deus e vive dentro de paredes, dentro de um local confortável. Um local que de alguma forma me deixa paralisado. Eu recebo o que eu quero, palavra, oração, louvor. Mas Jesus disse que aquela árvore que não der os frutos, ela será cortada. Se você não semear, queridos, a palavra nunca fez efeito talvez no seu coração. Porque aquilo que você recebe precisa ser compartilhado. Aquilo que você tem precisa de alguma forma ser compartilhado. Porque quando você olha para a ação do Espírito Santo e em Atos dos Apóstolos, você vai ver que as pessoas sempre elas estavam juntas, compartilhando porque elas tinham. E não importa quem eram, mas aqueles que o Espírito levava. O mundo precisa ver a Cristo. E o mundo só verá Cristo quando nós saímos como igreja, demonstrando o amor de Cristo. E Cristo derramou por nós. Cristo, Deus é justo, e Ele poderia cobrar todos os nossos pecados e dizer: minha casa, não. Naquele dia lá, quando você era criança, você mentiu com seus pais. Você desobedeceu seus pais, você desrespeitou sua professora, você roubou seu patrão. Gente, às vezes nem o patrão escapa. Hoje em dia, se o patrão não tiver dentro, ele é roubado. Os patrões, eles querem pagar alto salário para quem é fiel. Você vê o serviço público, mas tem muito roubalheiro. Eles até pagam bem para as pessoas. Mas de alguma forma elas não faz sentido. O dia que você vai ver delegados se corrompendo. Você vai ver pessoas recebendo salário se corrompendo por besteira. Por R$1.000 a gente ganha 10 mil. Pessoas sonegando a bondade. O mundo está cheio disso. Mas Deus procura pessoas cheias do Espírito que manifestará a graça, o poder de Deus, o amor de Deus ao mundo caído e perverso. Por isso que em Efésios ele vai falar assim: gente, deixe de roubar, deixe de furtar, deixe de tirar as coisas, deixe de mentir, para de cometer esses delitos, porque isso mancha a glória e a Deus. Isso mancha quem Deus é. Amém? Então que nós possamos sair daqui sabendo que nós temos uma responsabilidade de manter a unidade de Deus com a igreja. Porque nós somos um povo de Deus. Dessa forma nós vamos apresentar um Deus verdadeiro. E o mundo vai crer em Cristo. Nós vamos ver a transformação social. Aquilo que talvez você tanto fala mal e acha que cada vez pior, vai ficar cada vez pior. Isso mostra muitas vezes o nosso egoísmo. Amém? Convidar você a ficar em pé para a gente fazer a oração. Se a Angélica trazer um aviso, feche seus olhos para a gente orar sobre essa palavra. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor para nos arrepender, Pai, todas as vezes que nós, como igreja, nós falhamos, meu Pai, com a integridade do Senhor, com a integridade do povo. Muitas vezes, Senhor Deus, quando tem um evento, tem algo para fazer, nós não temos coragem de participar, porque não é importante para nós. Deus, muitas vezes a comunhão não é importante, eu não acho necessário. Mas nós queremos nos arrepender como igreja do Senhor e dizer que nós queremos mudar a história da tua comunidade, do teu povo. Nós queremos, meu Pai, de alguma forma, reconciliar primeiramente com o Senhor e com a tua igreja, com os nossos irmãos que estão aqui. Deus, perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que nós saímos da tua igreja com ressentimentos. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que o nosso coração tem sido cheio de mágoa, cheio de intriga e de rancor com os nossos irmãos. E isso tem passado desapercebido ao nosso meio.
Deus nos faz uma igreja forte, uma igreja verdadeira, que anda conforme a ação do Espírito, que obedece a tua palavra, que manifesta o teu poder, que manifesta o Senhor no mundo. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo possa adentrar, dar mais profundeza de sentimentos dentro de nós. Sentimentos de mágoa que muitas vezes estão guardados dentro de nós. Sentimentos de inveja, sentimentos de rancor. Sentimentos, meu Pai, que muitas vezes nós temos contra alguém. E nós esquecemos. E que o Espírito Santo possa trazer a luz, que haja perdão em nosso coração. Que a tua igreja, meu Pai, possa caminhar em amor e demonstrar a Cristo em nome de Jesus. Amém?